Quem você acha que saiu melhor na disputa pelo seu dinheiro? Quem consegue conquistar mais clientes? Qual marca venceu? Intel, Nvidia ou AMD? A gente tá num momento interessante porque a AMD, Intel e Nvidia disputam juntas o mercado de GPUs, enquanto que Intel e AMD disputam o mercado de CPUs. Mas na sua opinião, quem é e conseguiu conquistar mais corações, mentes e bolsos da galera? Tá curioso pra saber? Então vamos dar uma olhadinha, porque eu tenho aqui duas notícias interessantes que tratam sobre o mercado de CPUs e o mercado de GPUs. E a gente consegue ter um panorama geral de como que tá essa disputa entre Nvidia, AMD e Intel. Entender melhor por que a gente tem dificuldades de alguns produtos e facilidades em outros produtos. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloca o cupom UNLOCK para ganhar o desconto. Envia o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation, se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom UNLOCK você também consegue um desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogo. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Eu vou começar talvez pelo mais interessante, que é GPU. A galera sempre costuma estar mais interessada em placa de vídeo. E a gente teve aqui o resultado da pesquisa do JPR, John Paddy Research, e eles fazem anualmente, na verdade eles fazem por trimestres, a análise de como que tá o envio de placas de vídeo. O envio de placas de vídeo não é necessariamente o que você comprou, mas aquilo que foi comprado pelo mercado. Pode ser para distribuidores, lojistas, ou mesmo para fabricantes que vão montar produtos com essas GPUs. Pode ser para notebook, pode ser para PC. Aqui normalmente eles tratam para desktop mesmo, né? É interessante que a gente consegue ver como que evoluiu de um ano para o outro. Entender um pouquinho por que o preço das placas de vídeo flutua tanto, por que a gente tem essas variações de mercado. E isso obviamente impacta no seu bolso, que é a parte mais divertida que a gente vai ver no final, e aí te ajuda inclusive a decidir qual que de repente é a melhor escolha para você. Eu vou pegar essa informação e vou bater inclusive com o que os gamers usam, porque é bem legal, bem bacana esses números maravilhosos aqui do mercado, mas o que o gamer tá usando de verdade? Será que bate esse número? A equipe do JPR fez o levantamento, eles constataram que o envio de placas de vídeo no último trimestre de 2023 subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, ou seja, de um trimestre para o outro aumentou 6,8%, mas o crescimento em relação ao ano anterior foi bem maior. Eu vou mostrar para vocês. O interessante é que, na verdade, só uma fabricante acabou tendo o aumento na participação de mercado e o crescimento foi da AMD. Não, pera, você vive falando que a AMD tem pouco mercado e tal, e a AMD ganhando mercado, cara, voando 2% em relação às concorrentes. E o mais interessante é que a Nvidia teve uma queda, e a Intel também meio que proporcionalmente teve uma queda, né? E aí comparando com o quarto trimestre, comparando o quarto, né, o último trimestre de 2023 com o terceiro trimestre de 2023, a Nvidia caiu de 82% para 80% na fatia do mercado. E a AMD subiu de 17% para 19%. Então a gente não pode ficar aqui criticando, porque na verdade a AMD tá crescendo. 2% é alguma coisa, né? Nessa sentença vocês perceberam alguma coisa diferente? A AMD subiu de 17% para 19%, e a Nvidia caiu de 82% para 80%. E ganhou 2%, que é bastante coisa. E a Nvidia perdeu 2%. Que não é muita coisa. Nada a ver, Robson. 2% é 2%, sim. Mas vocês perceberam o detalhe que a Nvidia tem 30% do mercado? E a AMD teve uma evolução absurda indo para 19% do mercado? Tipo, 80% é da Nvidia? Não é possível, Robson, isso aí é... E a gente tá falando isso aqui de envios de GPUs. Não tá falando, obviamente, no que chegou no usuário final, de vendas, nem nada do tipo. É o envio e chegou no mercado. Então, assim, a gente tem esse gráfico maravilhoso que mostra aqui a AMD saindo do 12% no Q4 de 2022. Aqui é de ano em ano, né? Isso é bem interessante. Ou seja, ao final de cada ano, como que evoluiu. A Nvidia realmente perdeu muita coisa. Saiu de 86% para 80%. Mas ela ainda continua com 80%, né? E a AMD saiu de 12% para 19%. E a Intel, curiosamente, de 2022 para cá, perdeu o mercado, perdeu 1%. O que no caso da Intel parece pouco, mas é metade do que ela tinha de mercado. Então digamos que pra Intel não tá muito boa a coisa, mas eu considero que a Intel nem de fato entrou no mercado. Eles meio que fizeram um lançamento beta final, é que existe isso. Mas esse gráfico mostra muito pra gente da realidade do mercado hoje. 80% de envios de GPUs ainda é Nvidia. E detalhe, a Nvidia nem se considera mais uma empresa de GPUs gamers. A própria Nvidia se classificou como uma empresa de inteligência artificial, o que significa que o foco principal dela não está mais no mercado de placas de vídeo para gamers, ou, enfim, nada que seja relacionado, talvez nem para Nintendo Switch, nem nada do tipo. Eles estão focando realmente em inteligência artificial. A Nvidia alcançou o topo
do mercado praticamente, ficando atrás de Apple, Microsoft, essas gigantescas apenas, migrando para inteligência artificial, com crescimento absurdo. Ainda assim, concorrendo com a AMD, até o que se sabe não mudou o foco, ela ainda tem uma divisão de placas de vídeo, Radeon, que obviamente tem um orçamento muito menor do que as placas da NVIDIA, ainda continua perdendo muito, muito. Isso obviamente se deve, como a gente já falou várias vezes aqui, à força da marca NVIDIA, GeForce, RTX, são anos e anos trabalhando isso e a NVIDIA ganhando o mercado, enquanto a AMD vinha só perdendo. A boa notícia pra nós, você talvez pense assim, mas o que tem a ver? Qual o problema? A AMD que se vire. Meio que é, a AMD que se vire. Mas o problema pra gente é que isso aqui ele não é um monopólio, porque existem outras empresas, mas as outras empresas, elas... Eu não sei se dá pra dizer que elas concorrem com a NVIDIA, elas coexistem com a NVIDIA, talvez? Detalhe, é 80% de uma contra 20% de mercado de duas fabricantes gigantescas. A AMD não é uma empresa pequena, obviamente, ela não tem o porte da NVIDIA. A Intel entrou agora no mercado, mas mesmo assim são duas empresas gigantescas. Isso reforça muito o poder que a NVIDIA tem no mercado. E isso pra gente não é bom, porque significa que tem menos concorrência. Porque se tivesse mais concorrência, a AMD estaria comendo uma fatia de mercado muito maior. É uma evolução respeitável sair de 12% para 19%, brincadeiras à parte. Em 3 anos você subir isso. Não é suficiente, obviamente, mas é respeitável. A AMD tá com séries de placas de vídeo e vem evoluindo de anos em anos, né? Então, a gente teve a série RX 5000 que foi muito boa, a gente teve a RX 6000 que foi muito boa e a gente tem a RX 7000 que é muito boa. Ela talvez não seja boa o suficiente para conseguir bater de frente com a NVIDIA. E eu acho que os números apontam para isso. Porque mesmo quando você é uma empresa menor, quando seu produto é muito superior ou bom, ou pelo menos equivalente, você consegue ter uma guinada no mercado, o que não foi o caso. Aumentou o número de envio, a NVIDIA continuou dominando, mas a AMD cresceu bastante, inclusive em relação ao número de envios, né? Então, a AMD registrou um aumento de 17% comparando os trimestres e 117% se considerando o período de um ano, o último trimestre de 2022 e o último trimestre de 2023. Já os números da NVIDIA são 4,7 e 22,3 respectivamente. Então, a AMD cresceu muito, mas é porque ela estava bem baixa, né? Então ela conseguiu recuperar um pouco desse crescimento. Isso aqui é bem interessante, ó. Segundo o JPR, desde o primeiro trimestre do ano 2000, foram enviados 2,3 bilhões de GPUs pro mercado. Muita coisa. Gerando quase $500 bilhão. Mercado gigantesco. Ainda que não seja mais o mercado principal da NVIDIA, ainda é um mercado muito interessante para eles, né? Apesar da evolução da AMD, o que é uma coisa boa para nós, boa para AMD, obviamente, muito boa para nós, ainda tá longe de ser o ideal. A gente precisa de mais concorrência. Eu já falei para vocês que as notícias não são muito favoráveis. A gente tem alguns rumores de que a AMD talvez não traga GPUs high-end para a próxima geração. E a gente tem, obviamente, a questão da inteligência artificial, onde a AMD e Intel devem focar nesse mercado. Evidente, eles querem uma fatia desse mercado. Então, quem sabe no futuro a gente tenha dificuldade até mesmo para essas fabricantes que, enfim, são os underdogs, né? A realidade é que, assim, não só o marketing ou o nome, o peso da marca NVIDIA são interessantes. Por algumas pesquisas que a gente viu, né, de vários outros canais, nas pesquisas que a gente fez aqui, o Ray Tracing, ele ainda não é exatamente o carro-chefe do dizer estou comprando uma GPU somente pelo Ray Tracing. Ele já é um fator de decisão na hora da compra. Muitas pessoas acabam, sei lá, comprando só porque tem o recurso, às vezes não usam. Muitas compram porque usam o recurso, mas o principal diferencial, e a gente foi profético nisso no lançamento das RTX 20, tem sido o upscaling com o recurso de inteligência artificial, o DLSS. Esse tem sido um diferencial importante para as placas da NVIDIA, inclusive tem dado uma sobrevida, conforme a gente já tinha previsto também, para placas de gerações anteriores. O DLSS tem sido um fator bem importante. Ah, mas tem o FSR. Existe o FSR, ele é uma alternativa. Ele não é uma concorrência, ele não tá no mesmo pé de qualidade que um DLSS. Não é uma questão somente de opinião. Se você analisar, você percebe que ele é inferior. Em alguns casos, a diferença é muito pequena, mas no geral, o DLSS, ele é importante, ele faz diferença e ele é um diferencial na hora da compra. Ainda que em alguns casos ele seja, eu diria que dispensável, como numa 3050. Mas mesmo numa 3050, ele pode fazer milagres depois que a placa já não dá mais conta de rodar aquele jogo na resolução nativa, e aí você vai ter que diminuir a resolução de qualquer jeito. Esse é um ponto que ele acaba sendo menosprezado, né? Inclusive eu vejo, por exemplo, o Hardware Unboxed, que é um canal da Austrália, que tem uma economia diferente, e
no próprio Estados Unidos, né, com o Gamers Nexus, que eles acabam ignorando algumas placas ou alguns modelos de processadores que aqui no Brasil fazem mais sentido. A 3050, sim, ela é uma placa que ela não é a mais interessante do mercado, existem outras alternativas, mas ela tem dois fatores importantes, por exemplo, ela tem o nome NVIDIA na caixa, ela é uma RTX, e isso já atrai um público muito grande, passa uma segurança pro público. Ela tem o DLSS. Ah, mas o DLSS para rodar em Full HD, mas é que se você não fosse rodar em Full HD, você já ia rodar em 720p mesmo. Então, entre rodar em 720p nativo e não ter nenhum auxílio, é melhor você rodar em Full HD com o DLSS. Pelo menos você vai estar rodando em 720p, mas com uma qualidade final melhor. Então até nesses casos acaba sendo útil. Então poderia ser dispensável talvez a parte do Ray Tracing, mas a parte do DLSS, do Upscaling, ajuda bastante. É complicado a gente não colocar isso na balança, porque é um fator importante na hora da compra, a AMD tem ficado atrás nisso. E talvez se tivesse conseguido tirar essa diferença, eles estariam numa posição um pouco mais favorável, que é o que a gente espera para a próxima geração. Inclusive, já temos informações de que a AMD deve trazer um upscaling com inteligência artificial na próxima geração. A gente não sabe exatamente como isso vai acontecer. Provavelmente nós vamos ter ali uma seção dedicada no chip também. Hoje não existe essa seção dedicada no chip. Então a GPU da AMD é só uma GPU, eu não diria tradicional, mas toda a parte do upscaling, do Ray Tracing, ele é feito de uma maneira diferente do que é feito na NVIDIA. A NVIDIA tem seções específicas no chip que são destinadas a esse tipo de tarefa. Então tem os RT Cores, o Tensor Core, enquanto que a AMD não tem. São só as Compute Units mesmo. Eles falam que são tipo, não diria híbrido, né? Mas elas acabam alternando para essas tarefas. Esse é um ponto positivo, talvez melhore um pouco a situação. A gente tem que considerar que a NVIDIA talvez em algum momento comece a dar menos foco para o mercado de GPUs gamers. Inclusive o Linus falou uma coisa interessante, que seria a NVIDIA dividir os seus departamentos e de repente GeForce se tornar um departamento à parte, ou, sei lá, talvez spin-off da NVIDIA, por assim dizer. E aí eles focarem os departamentos, e aí a gente ter, sim, uma empresa focada especificamente nisso. Aí você fala, pô, mas qual a vantagem? Tecnologias que são desenvolvidas para servidores também são trazidas para nós, e vice-versa, tá? Tem coisas que são desenvolvidas ali que acabam migrando também para outras GPUs. Esse foco mais inteligência artificial, ele pode ser ruim em todos os sentidos para nós, porque eu já expliquei algumas vezes para vocês, mas eu vou tentar resumir. Quando você fabrica GPUs, você, na verdade, você tá alugando uma fábrica ou comprando a capacidade produtiva de uma fábrica. Nem Intel, nem a AMD, nem a NVIDIA possuem fábricas. Eles mandam fabricar os chips em empresas especializadas, TSMC, Samsung, que seja. E, inclusive, vão poder mandar na Intel, caso eles queiram, porque a Intel é a única que realmente fabrica seus próprios chips nessas GPUs. Quando você tem uma capacidade de produção específica, você pode, de repente, migrar essa capacidade. Vamos dizer que eles têm uma capacidade de produção hoje de 90% de GPUs para servidores e 10% para outros tipos de GPU, que podem ser divididas entre placas de vídeo GPUs, no caso, gamers, semi-custom, né, chips para Nintendo Switch ou para outros clientes. Eles podem simplesmente aumentar ainda mais a capacidade de produção para chips de inteligência artificial, que na verdade não é pegar o mesmo chip e cortar diferente, é realmente mudar, alocar a capacidade de produção para produzir outros chips, e aí a gente ficar cada vez mais de lado. Então é isso que poderia acontecer, e claro que isso influenciaria no preço, galera. Então, eu não me preocupo aqui em relação a qual fabricante tá ganhando, porque pra mim pouco importa. Eu não trabalho em nenhuma delas, eu não recebo salário delas, então se uma tá mais rica ou menos rica, não faz diferença. Mas a verdade é que pra nós, isso impacta. Porque se a empresa que não tá nem focando especificamente nesse mercado, vamos dizer que esse é um negócio secundário agora pra NVIDIA, não quer dizer que eles não vão fabricar, né? Mas é um negócio que ele não é o principal, e mesmo assim eles têm 80% de mercado, eu diria que é um pouco preocupante. E as outras empresas que, em tese, estão... a AMD, que tem, né, um departamento que não mudou o foco da empresa. Ou mesmo a NVIDIA, a Intel, que está entrando agora no mercado e que, inclusive, tem capacidade de produção própria, mas no momento não está usando, né, para isso, realmente pode impactar nos preços. É por isso que eu tô tão de olho no que a Intel tá fazendo para GPUs e no que a AMD tá planejando fazer. A gente, obviamente, continua monitorando a NVIDIA, mas, de novo, a NVIDIA possui, neste momento, 80% do mercado, tá? Pelo menos do envio de GPUs, segundo as pesquisas do JPR. Mas em relação a CPU, como é que fica? A gente tá falando de GPU e tal. E CPU? CPU, a gente tem um dado interessante aqui,
né? Não é do JPR. A gente tem aqui Puget Systems. Esse aqui não é exatamente... Não vai passar pra gente exatamente o cenário que o JPR passa, por exemplo, que é o de envio de GPUs, porque aqui a gente tá falando de uma empresa específica que trabalha com workstations e enfim. Vocês vão ver depois que, curiosamente, reflete bastante o cenário atual. Curiosamente, reflete o que a gente acaba vendo no mercado. Esse mercado aqui, a gente fala, não, mas aqui eu comprei AMD, eu comprei Intel. A gente tem uma participação importante no mercado para essas fabricantes, mas entenda, o grosso mesmo do que é enviado de produtos são para empresas gigantescas. A Puget Systems, a Puget Systems, Dell, HP, Lenovo, essas empresas gigantescas. Porque assim, vamos supor que, sei lá, as principais lojas aqui do Brasil enviem, sei lá, 100 mil computadores por mês. Tô chutando um número que eu não tenho nem ideia de quanto que seria. 100 mil computadores por mês, pro mercado doméstico. Essas empresas devem fazer, no mínimo, o dobro. Eu não tenho nem ideia da base, mas eu sei que é grande porque o movimento de dinheiro nesse departamento é muito maior. Então, mas você fala, mas eu nunca fui na casa de ninguém que tem um PC da HP, um PC da Lenovo, um PC da Dell. Talvez você não tenha ido na casa de ninguém que tenha isso, mas provavelmente você já deve ter ido na empresa que tem. Quem trabalha com TI já deve ter ido em call center, em empresas gigantes de engenharia, de software. E você sabe que lá você vai encontrar essas máquinas. É lá que elas estão. E eu não tô falando, galera, de 10 PCs, 20 PCs, 50... Eu tô falando de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 PCs. Eu não tô falando de um servidor, de um hack de servidor. Eu tô falando de 100, 200, 300. Então você que acompanha, eu tenho certeza que você já deve ter visto isso numa escala assustadora. É muita máquina. Esse número aqui é interessante pra gente entender onde está a maior parte da fatia da disputa entre a AMD e Intel, e depois a gente vai trazer pro nosso mercado, obviamente, pra compreender como que isso impacta, tá? Aqui a gente tem uma análise, olha isso que interessante, né? Esse daqui seriam pra workstations com Threadripper Pro e Xeon. A participação de mercado do Xeon é cada vez mais triste, né? Porque ele ficou meio parado no mercado. E pelo menos na Puget Systems, isso aqui não reflete o mercado como um todo, mas é uma boa amostra, né? O Threadripper, ele já representava 90% dos envios, pelo menos, caiu aqui depois para 70% em 2021, e agora ele voltou a ser fabricado, inclusive, e ele é praticamente, eles quase não vendem mais o Xeon. O Xeon tá aqui nos 10% de mercado. Então, a AMD domina todo o mercado de workstations na Puget Systems, o que reflete bastante do que a gente fica sabendo de outras empresas, tá? O Threadripper é extremamente forte. Xeon perdeu muito mercado. E eu sei porque eu tenho fontes de dentro da indústria que trabalham com isso, né? Então, isso aqui reflete bem a realidade do que a gente tem de informações. Obviamente, essa aqui é a parte de workstations, né? Mas tem a parte de envio de processadores para o mercado doméstico também. Com o lançamento, a informação, com o lançamento das gerações Raptor Lake e Raptor Lake Refresh, a Intel superou a série Ryzen 7000 da AMD. Essa retomada levou a uma mudança drástica. 80% dos pedidos de computadores com CPUs para consumidores passaram a ser equipados com processadores Intel. A AMD estava na frente do envio de processadores para os consumidores, né, com os Ryzen. E depois que a Intel lançou, veja você, os Raptor Lake e os Alder Lake, principalmente com o Alder Lake Refresh, 12ª e 13ª geração, eles viraram o jogo quando eles trouxeram aqueles processadores híbridos. Aí você fala assim, mas não faz sentido, porque... E faz! Se você pensar, uma das grandes vantagens da Intel é justamente que ela trabalha com DDR4 e DDR5, enquanto que os Ryzen 7000 da AMD trabalham só com DDR5, o que encarece a plataforma. Então faz bastante sentido, na verdade, que a Intel tenha retomado. Há quem argumente que a Intel nem tem o melhor produto no momento. Eu diria que as duas estão em pé de igualdade. Intel e AMD hoje estão em pé de igualdade em CPUs. Em alguns cenários uma ganha, em alguns cenários a outra ganha. Uma ganha em eficiência, a outra ganha em consumo, a outra ganha em temperatura, a outra ganha em aplicações profissionais, a outra ganha em jogos, enfim, tá bem equilibrado o negócio. Mas isso aqui reflete bastante da realidade do mercado. Enquanto a AMD estava trabalhando forte no M4, ela superou a Intel. E isso mesmo em empresas grandes como a Puget ou como outras que fazem Nvidia. Isso, se a gente falasse há 10 anos atrás, era bem difícil acreditar na realidade de que a AMD iria ultrapassar a Intel em qualquer coisa. A AMD estava numa draga violenta. A verdade é essa. Você pode voltar daqui a 10 anos atrás e pensar, a AMD estava numa draga. E hoje, a Intel volta à liderança. Hoje não, né? Mas atualmente a Intel volta à liderança, pelo menos em alguns mercados. Isso também reflete, a gente consegue ver, por exemplo, que no mercado dos CPUs existe uma concorrência muito maior e os preços refletem. Então a gente consegue ver, por exemplo, processadores Intel e AMD com preços bem equivalentes e brigando, onde a gente
gente tem acesso a processadores com mais performance, custando cada vez menos. Ah, tá muito caro. Sim, tá caro. Tem processadores, surgiram processadores com níveis de performance acima, mas hoje um processador de 6 cores, 12 threads, ele tá bem mais acessível do que ele já foi há 10 anos atrás, por exemplo. Isso graças à concorrência. Eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim, não, imagina, isso aí não tem nada a ver com a realidade. Então vamos dar uma olhada no mundo gamer, como que tá. Esse aqui é o inquérito de hardware e software da Steam. Esse aqui é do mês de fevereiro de 2024. Você pode ver isso mensalmente, é aberto, não é nenhuma informação secreta, mas a gente consegue ver o reflexo de como está o uso de hardware para quem usa a plataforma da Steam entre os gamers. Então vamos lá, de setembro a fevereiro de 2024. Vamos começar com placas gráficas. Aqui a gente tem a participação de mercado. Lembra que a NVIDIA possui lá 80% do mercado, né? De envio de GPU segundo o JPR. GPUs sendo usadas atualmente na plataforma, isso aqui obviamente não reflete só a realidade de placas atuais, de lançamento, de geração, isso aqui é no geral. Então tem gente com todo tipo de placa NVIDIA AMD que você pode imaginar. Hoje, né, a gente tem aqui 77% praticamente de usuários NVIDIA na plataforma. Isso aqui a gente só tá falando da Steam, não tô falando de outras plataformas. E NVIDIA no geral, todo tipo e geração que você pode imaginar. A gente tem da AMD 15,09% de usuários, Intel 7,6%, fala, nossa, como que é possível ter 1% de envio de GPUs, mas ter 7% de mercado? Já vamos falar sobre isso. E 0,40% de outras GPUs que pode ser dos mais variados que você imaginar. E de novo, bate com o que a gente viu lá, porque se a gente tirar ali esses 7% da Intel, vai dar bem perto do que a gente viu lá. E aqui, inclusive, a questão de usuários atuais, a AMD tá até um pouquinho mais abaixo. E boa parte do que a gente tá vendo aqui ainda pode ser considerado por conta das APUs. As APUs aqui também são consideradas como gráficos Radeon. E aqui da Intel, esses 8,4%, no caso, 7,59% agora, é por conta do gráfico integrado. Tem o gráfico integrado, inclusive tem alguns Macs com GPUs Intel. E é por isso que a gente tem tanto Intel. Então daria até para desconsiderar um pouco do que tem de Intel. Um pouco não, né? Boa parte do que tem de Intel, porque GPU Arc praticamente não existe. Uma GPU que foi lançada agora. Se a gente for dar uma reajustada nisso aqui, a gente vai ter mais ou menos do que a gente tem lá do JPR. Então reflete a realidade, galera. Eu gostaria de dizer que não, aquilo lá é só um número de mercado, que não tem nada a ver. Mas infelizmente é isso. A concorrência, ela tá absurdamente fraca. A gente tem também aqui a questão dos processadores. E olha isso aqui. AMD e Intel. E você fala, não, nada a ver. Tem mais AMD que Intel, porque Ryzen é... Sim, Ryzen é sensacional. Inclusive, é boa parte da responsabilidade de AMD ter 33% de usuários atuais na Steam com AMD é por conta do Ryzen. Obviamente que, de novo, aqui tem toda a sorte de processadores AMD e Intel ao decorrer de vários anos. Tem gente rodando i3 de, sei lá, de segunda geração ainda. Tem gente rodando com FX. Então isso aqui é quantas pessoas usam a marca e não os últimos lançamentos especificamente. E a gente vê que a Intel continua com 67% dos usuários, enquanto que a AMD tem 33%. Ainda é muito forte a participação de processadores Intel atualmente nas máquinas, né? Mas a gente vê um equilíbrio muito maior aqui, porque se a gente considerar os lançamentos atuais, definitivamente a AMD tem uma participação muito importante nisso aqui, na quantidade de cores e threads. Então, por exemplo, os 6-core aqui representam 34% dos processadores que são usados hoje no mercado, enquanto que os dual cores, ou os quad cores, eles estão cada vez diminuindo. Tá vendo isso aqui, ó? CPUs quad core eram 31,5%, hoje eles representam 21%. De 2 núcleos era 10%, agora são 5,9%. Então vem aumentando. Os octa-cores mesmo, ó, 18,8%, 20%, vem aumentando. Então esse aqui é o importante, né, da gente ver a concorrência. O que eu tenho a ver com isso? É isso que você tem a ver. Nem por isso você deve comprar o pior produto só porque você quer fomentar o mercado, ajudar a concorrência, tá? É importante que as fabricantes façam isso porque é um problema delas. Mas aí vocês começam a entender um pouco mais do porquê uma marca e porquê outra marca se comporta de cada jeito com preços diferentes. Só por curiosidade, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá a questão de processadores, né? A Intel ganhou realmente mercado, 2% nos últimos meses, né? A variação. Em outubro ela tinha 74% do mercado, agora ela fechou com 67%, mas ela vem numa alta, né? Ela foi caindo e foi subindo de novo. Ela teve uma queda, mas começou a subir outra vez. E a AMD, ela chegou a ter ali 33,88%, agora ela tem 32%. Tá? Então, teve uma retomada, mas nos últimos meses vem caindo a quantidade de pessoas que têm entrado no sistema, feito o inquérito de hardware, lembrando que isso aqui é só para quem participa do inquérito de hardware, que usam Intel. Então, reflete bem aquele negócio de envios e bate com o que a Puget Systems lá tem vendido também. Em relação a GPUs, a gente tem aqui de novo, né, de outubro a fevereiro. Aqui são as GPUs
com DirectX 12 e tal. Curiosamente, né, elas caíram, depois elas subiram. Não me pergunte. Graças a Deus, as que são DirectX 9 pararam no tempo e as DirectX 10 estão caindo, que significa que tá modernizando um pouco as GPUs. E aqui vocês conseguem ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Na 23ª posição aparece uma GPU AMD. Seguida por outras, é verdade, mas aparece qual? A 6500 XT. Depois a gente tem a 7900 XTX, que você vê que não faz nenhum sentido. Então é tão bizarro que a quantidade de usuários que tem 6500 XT, ela é quase equivalente à quantidade de usuários que tem 7900 XTX. É os dois extremos da AMD quase, né? E a 6500 XT ainda tem a 6400 abaixo, mas é quase os dois extremos, ou seja, a mais barata e a mais cara da AMD estão próximos na quantidade de usuários na Steam que tem hoje a placa. De novo, isso aqui é no geral, tá? Porque vocês veem que aqui do lado da NVIDIA, tem até MX 450, 2050 que é de notebook, 2080 Super, 1660, enfim. Aí depois a gente tem a 6600 XT e a RX 6800. A 6600 não aparece aqui, que é uma que eu achei que apareceria. Depois a gente tem aqui Radeon genérica, que pode ser a APU, provavelmente é. A gente tem 6650 XT, 6750 XT, 6900, 5500, 5600 XT. 508, olha isso, a RX 580 aqui, ó, 2048 Stream Processors. Então eu acho que a gente pode dizer que isso reflete também a realidade do que a gente tá vendo de envios de GPUs com o que a gente já tem estabelecido no mercado. A 3060 continua liderando como a GPU predominante no mercado. Depois a gente tem ali, né, a 4060, 3070, 2060. E na verdade, assim, a primeira é a 3060, eu acho que depois a gente vem aqui com a 3070, provavelmente é isso, né, ordenar por uso, vamos ver. A GPU mais usada é a 1650, que lá era o percentual de qual GPU, ainda assim não melhora muita coisa, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Em 15º lugar das mais utilizadas vem a Radeon Graphics, que é o genérico, que provavelmente é o gráfico integrado. Depois, logo em seguida, vem as Iris Z Graphics. E as Iris, elas nem são tão modernas assim, são gráficos integrados de novo. Aí depois a gente anda. Vem Intel HD Graphics, que é gráfico integrado. Depois a gente anda. Radeon de novo, que é genérico, provavelmente a APU, para depois a gente ver uma 580. Então, em relação ao crescimento, as placas da nova geração vêm melhorando um pouco. A gente viu a 7900 XTX subindo, a 6500 XT, ou seja, os dois extremos da AMD, mas a RX 580 aqui é a primeira placa de vídeo de fato que aparece, a RX 580 aqui. Depois a gente tem a 6700 XT, aí sim a 6600, agora faz mais sentido em relação ao posicionamento, né? 5700 XT, 570, perdendo, por exemplo, participação de RTX 3050 em laptop, 1650 Ti, enfim. Então a NVIDIA domina com 3060, 1650, 2060, 1060, bom, esses daqui são os 4 dos modelos mais populares, por assim dizer, das gerações, né? Depois 3070, 3060 Ti de novo, 3060 de laptop, e aqui ainda tá dividindo o laptop. Então, inclusive a 3060 ser uma das líderes de mercado, né, na Steam, ajudou bastante a aumentar a média de VRAM. Isso aqui é a média, né, o mais popular, 8 GB de VRAM. Obviamente que é uma média, né, o mais popular, mas isso ajudou bastante, a 3060 ajudou bastante porque ela tem 12 GB, então subiu bastante essa média. Então ajudou muito e agora, infelizmente, para 4060 desceu de novo para 8. Então a gente tem essa média de 8 GB de novo que vai se manter, mas ajudou a evoluir bastante. E eu acho engraçado, né, que o pessoal fala, mas esta comparação de CPU e GPU é para fanboys. A venda de CPU e GPU tá exatamente a mesma coisa. A venda de GPUs, a gente acabou de mostrar, a venda de GPUs, os envios de GPUs no último quarter, 80% NVIDIA, 19% AMD. Teve um aumento, inclusive a gente conseguiu ver aqui naquele gráfico, né, dos próprios usuários da Steam, que a 7900 XTX e a 6500 XT estão ali entre 24º e 25º entre as placas que mais subiram de um mês pro outro, ou seja, os dois extremos, né, da linha da AMD, a 6500 XT ainda da geração anterior, a 7000. E dos CPUs a mesma coisa. Dos CPUs, a AMD domina a Workstation, que não reflete no mercado da Steam, e perde no mercado de envio para consumidores, onde 80% é de pedidos com CPUs Intel. Lá a AMD ainda tá um pouco melhor, porque 70% é Intel aproximadamente e 30% é de AMD, porque são usuários estabelecidos e não os últimos envios. Então isso são dados dos últimos 5 meses. Não é de 20 mil anos atrás, é de 5 meses. Então assim, você vê como que é engraçado que as pessoas até hoje ainda torcem pra fabricante como se fosse um time de futebol, quando elas são empresas que a única coisa que realmente importa são os números. Enquanto a gente fica nessa torcida, a gente não tira vantagem nenhuma. Não tira vantagem nenhuma. Então, no mercado de CPUs, a gente teve um avanço bem importante da AMD. Hoje, estabelecido, ainda está numa situação bem favorável. Nós precisaríamos de uma revolução, né, no mercado de GPUs do lado da AMD, como aconteceu nos CPUs. E, de novo, contra números, não dá para você torcer. Em todos os lados, a AMD perde, mas quem perde, na verdade, é o mercado, né? Nós, o mercado consumidor, porque a concorrência nos CPUs existe, nas GPUs está complicado. Vamos torcer para a próxima geração a gente ter justamente
essa melhora por parte da AMD, esperamos que ela traga esse upscaling através de inteligência artificial, que traga uma qualidade equivalente à DLSS, talvez até melhor. Ray Tracing deve melhorar bastante. É bom ter visto esse avanço da AMD. Ainda não é exatamente o que a gente precisa, mas o que a gente precisa é que ela continue crescendo para que essa concorrência exista, para que force mais a Nvidia a trazer preços mais interessantes. Porém, como eu disse para vocês já várias vezes, eu não tô muito otimista porque a AMD tem seguido a mesma política da Nvidia, de lançar produtos com preços próximos. Então a Nvidia vai lá e lança uma RTX 4090 de $1.600, a AMD lança uma 7900 XTX a casa de $1.000 e fala, mas é mais barata. Mas até ontem não tinha uma GPU de $1.000. Essa GPU deveria ser uma GPU de $800 de repente. Então eles vão devagarzinho subindo o limite. Não, mas essa tem mais performance, mais performance, mais performance e empurrando o preço junto. Enquanto que no passado o que a gente tinha era uma geração nova com o mesmo preço e com mais performance. Agora a gente tem mais performance, mas tem mais preço também. Então a AMD, ao invés de trazer assim, eu vou trazer uma 7900 XTX no preço de uma 6900 XT. Não, ela lançou um outro patamar. Não é mais o patamar da 6900 XT, é um outro patamar, que agora é XTX e vai custar mais caro. E isso vai puxando o preço de tudo pra cima. A gente precisa de um efeito contrário, que é o que aconteceu com os CPUs. A Intel precisou lançar um Core i9 para brigar com o processador lá, porque eles não tinham. Só que eles empurraram o line-up todo para baixo. O i7 ficou um pouco mais acessível, o i5 ficou um pouco mais acessível, o i3... E a mesma coisa com a AMD. Essa concorrência é favorável pra gente. A torcida, na sua casa você torce pra quem você quiser. Se você gosta de mentir pra você, né, de achar que só porque você comprou o produto X ou Y, ele é o melhor e ele tem que ser o melhor e ele tem que vencer em tudo, se isso te faz bem, fique feliz. Não tem problema mentir pra você, desde que você esteja ciente que é uma grande mentira e que, na verdade, torcida pra esse tipo de coisa não serve pra nada. E vocês, estão usando Intel, AMD, Nvidia na GPU? AMD na GPU? Estão usando Intel de GPU? Estão usando gráfico integrado? Bate pra vocês isso aí? Dentro do seu círculo de amizades? Seus amigos usam a maioria CPUs Intel e GPUs Nvidia? Ou, de repente, não? Na sua bolha, no seu grupo, a maioria é alternativo. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.